Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aleluia. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa, descubra a sua nova versão. Aleluia. Amém. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo nesse dia maravilhoso. Deus é bom. Amém, queridos? Pega aí a Bíblia na sua mão, tem uma palavra para compartilhar com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10, queridos. Marcos 10. Qual a sua nova versão? Ninguém que conhece Jesus continua do mesmo jeito. É impossível que não haja uma mudança, uma transformação. E é incrível quando nós falamos de transformação, de mudança, porque é algo que acontece não aqui fora. É por isso que muitas pessoas não entendem, amém? Porque essa nova versão, ela flui, é de dentro para fora. É por isso que há uma revolução na vida do homem. A mente muda, os pensamentos eles mudam, os comportamentos eles mudam. Agora é necessário a gente entender uma coisa, é preciso a gente saber que não existe novo para quem não está disposto a deixar o velho. Amém? Novos hábitos, novas atitudes, novas decisões, novos comportamentos, novos pensamentos, uma nova forma de conduzir a sua vida. É necessário que, olha para mim aqui, é necessário que você descubra quem está no volante da sua história. Amém? Porque a nossa vida, ela tem uma direção. É como um motorista que dirige o seu carro. É ele que conduz. É ele ali, através de um pequeno elemento do carro, um volante, né? E alguns outros elementos. Através do volante ele decide para onde o carro vai. Se vai para frente, se vai para a direita, se vai para a esquerda. Assim é a nossa vida. Amém? Então você precisa entender quem que está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua história. Quem está no controle do seu destino. É a nova versão que eu assumi em Cristo, ou ainda quem está me conduzindo é o velho homem, a minha antiga versão. A minha velha natureza, a minha antiga natureza. Por quê? Por quê? Jeremias 29, versículo 11, fala que o que Deus tem para nós é muito melhor do que tudo que nós já planejamos para nós mesmos. Porque os pensamentos do Senhor, a nosso respeito, não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são maiores, são melhores do que os nossos pensamentos. E não é sobre um começo, presta atenção nisso. Jeremias não fala sobre um começo, ele fala sobre um fim. Amém? Deus fala assim, olha, os meus pensamentos são maiores do que os seus, para dar para vocês o fim que vocês esperam. O fim que espereis. Isso é poderoso. Diga comigo, o que Deus tem para mim é melhor. Mais uma vez, o que Deus tem para mim é melhor. O que Deus tem para minha família é melhor. O que Deus tem para minha casa, para o meu trabalho, para os meus negócios, para a minha vida espiritual, emocional, física, financeira. Diga, o que Deus tem para mim é melhor. Aleluia. O que Deus tem para você é melhor, querido. Põe isso dentro de você. Amém?
Agora, olha aqui para mim. É impossível a gente acessar o melhor de Deus se a gente não acessar a nossa nova versão. É sobre isso que eu vou falar hoje. Amém? Eu vou falar sobre uma nova versão da sua vida, da minha vida. É tudo uma questão de posicionamento. Não é por força. Não é por violência. Amém? Não é por força e nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Marcos, capítulo 10, 46. 10, 46 de Marcos. Quem está comigo aí? Diz assim o texto, olha. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você entre na história comigo, tá bom, queridos? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, olha incrível, olha que poder isso aqui. E Jesus parando disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Esse aqui é mais um dos milagres. É mais um dos feitos de Jesus. Segundo alguns estudiosos, esse aqui é o último milagre que Jesus realizou durante a sua peregrinação, durante o seu propósito. E é interessante, queridos, porque a gente poderia abrir aqui uma série de leques para a gente falar desse texto, para a gente compartilhar visões relacionadas ao que está acontecendo. Mas eu quero ser bem objetivo com o seu coração nessa noite, porque quando nós olhamos para esse rapaz, que não podia ou conseguia enxergar, a primeira coisa que nós precisamos entender, sabe o que é? Era como que acontecia as cegueiras naquele tempo. As cegueiras, elas aconteciam de 3 formas, preste atenção. A primeira delas, algumas pessoas naqueles dias, eles já nasciam cegos. Eles já tinham a infelicidade de nascerem cegos. Eram conhecidos como cegos de nascença. A gente vê vários relatos na palavra de Deus de algumas pessoas que tiveram essa infelicidade. Embora, talvez para elas, não mexesse tanto, porque uma pessoa que nasceu sem ver, talvez não sofra tanto, quanto uma pessoa que nasceu vendo e perdeu as vistas. Até aqui estamos claros. A segunda cegueira que acontecia naqueles dias de Jesus, era bem comum, era bem habitual, eram quando outras pessoas cegavam aquela pessoa. Era uma das culturas romanas,
era uma das formas de Roma castigar as pessoas que não se submetiam ao seu regime. Então era bem comum isso também. Eles pegavam aquelas pessoas que não se submetiam, eles chamavam estas pessoas de rebeldes. A gente poderia discorrer a história aqui, e a gente falaria de muitas coisas, mas eu quero ser bem objetivo, como eu disse. E uma das formas de vingar a entre aspas, desobediência daqueles que não se submetiam, era cegando aquelas pessoas. Um regime cruel. A terceira cegueira que acontecia naqueles dias, que era também muito comum, era que algumas pessoas, elas cegavam a si mesmas. E isso poderia acontecer de várias formas. Um acidente, uma situação pessoal, essa própria pessoa se cegava. A gente também tem alguns relatos bíblicos que mostram isso para a gente. Agora, olha para mim. Quando nós olhamos para o doente, para Bartimeu, o cego, a gente observa algumas coisas que podem nos ajudar a acessar a nossa nova versão. Que podem nos impulsionar. Para quê? Para que nós venhamos acessar aquilo que Deus está chamando a gente para viver de novo nele. Porque as coisas velhas da nossa vida, presta atenção, elas já passaram. Amém? Todas as vezes que você entra no ambiente do velho, no ambiente da sua antiga versão, todas as vezes que você se deixa dominar pela sua antiga versão, sabe o que acontece com a sua vida? Ao invés de avançar, você retrocede. Ao invés de prosseguir, você volta. Ao invés de alcançar aquilo que realmente lhe é proposto pela promessa de Deus, você acaba fazendo o quê? Você acaba, de uma certa maneira, abrindo mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Lembrando que nós falamos que o que Deus tem é melhor. Diga de novo, o que Deus tem para a minha vida é melhor. Você consegue acreditar isso? Você consegue acreditar nisso mesmo se eu não te encorajasse a repetir isso comigo? Porque olha para mim, o que Deus precisa provar para nós? O que mais? O que mais? Eu literalmente, vou falar de mim. Eu. Deus conhece meu coração. Eu falo isso aqui sem hipocrisia nenhuma. Eu falo isso sozinho para Deus muitas vezes. Deus não precisa provar mais nada para mim. Não. Eu não preciso ver sinais. Não. Sabe por quê, querido? Porque o que eu precisava ver, Deus já me mostrou. Eu já entendi a suficiência de Cristo na minha vida. E tudo que nós precisamos, às vezes, é só entender a suficiência de Cristo na nossa vida. Agora, é necessário que você saiba que para acessar a sua nova versão, você vai passar por desafios. Diga comigo, desafios são inevitáveis. E é necessário que você saiba também que, gente, tem coisa que ninguém vai fazer para nós, não. Eu gosto de falar isso aqui não para te desanimar, porque eu preciso que você me veja, que você me veja como seu pastor, como seu amigo. Eu preciso que você me veja como alguém que está do seu lado. É como Deus. Eu não estou me comparando, me equipando a Deus. Deus é Deus, amém? Mas eu quero que você entenda que Deus não está contra nós. Deus está do nosso lado. Deus não joga no time adversário. Deus joga no nosso time. Eu estou falando isso aqui com muito temor de Deus. Só para você entender, estou falando uma linguagem prática. Está comigo aqui? Então é necessário que a gente entenda algumas coisas. É necessário que a nossa mente seja clareada. É necessário que a gente acesse uma revelação. Para quê? Para a gente não lutar contra o plano de Deus. Para a gente não resistir o propósito de Deus.
para a gente não resistir à promessa de Deus. Até porque a gente não tem mais tempo a gente não tem mais tempo a perder. Amém, queridos? Porque perder tempo a gente já perdeu demais. Quem concorda comigo, fala amém. Perder tempo a gente já perdeu demais. Então, olhando para aquele doente, o que a gente vê? A gente vê, primeiro, aflição. A primeira coisa que a gente vê nele, um homem aflito. Um camarada que estava na sua pior fase. Ele estava ali vivendo a sua pior versão. Ele estava ali passando por uma degradação humana terrível. Além de cego, mendigo, pedindo esmola, ali jogado, ali abandonado, rejeitado, humilhado e um coração aflito. Outra coisa que a gente vê olhando para o doente, desejo e fé. Ele tinha desejo para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. Outra coisa que nós conseguimos observar nele, aquele cego é um cego persistente. Diga comigo, persistência é fundamental. Lembra que a multidão manda ele calar? A multidão manda ele ficar quieto. E quanto mais a multidão falava para ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, filho de Davi. Outra coisa que a gente consegue ver na vida daquele cego, queridos, quando olhamos para ele, a gente consegue observar a obediência. Quando ele foi chamado, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Quando ele se apresenta a Cristo e Cristo pergunta para ele: oi, o que você quer que eu faça? Olha para você ver. Parece brincadeira, mas não é. Jesus está perguntando para um cego o que ele quer. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender com essa pergunta de Jesus? Nós precisamos ter projetos definidos em nossa vida. Porque só vive o extraordinário, ou para acessar essa nova versão, a gente precisa ser pessoas decididas, resolvidas. A gente precisa ter projetos definidos na nossa vida. Aquele homem sabia o que ele queria. Quando ele chega perto de Cristo, ele confessa para Cristo. Ele faz uma confissão ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero ter vista, eu quero enxergar novamente. E a última coisa que a gente vê na vida do doente, sabe o que é? É aquilo que só Deus pode proporcionar ao homem: a salvação. A gente vê ele sendo salvo. Jesus fala para ele: a sua fé te... Ele não diz para ele: a tua fé te curou. E aí eu te pergunto, ele foi curado ou foi salvo? Ele foi salvo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus saiu dali, ele partiu com Jesus para nunca mais voltar para a sua antiga versão. Isso é glorioso. Você consegue entender o que Deus está tentando fazer na sua vida? Porque o milagre é uma ponte. O que Deus está fazendo agora, olha para mim, escuta isso aqui, por favor. Esses dias eu gravei um Reels falando sobre não desprezar pequenos começos. Porque quem despreza pequenos começos nunca vai acessar o sobrenatural e o extraordinário de Deus na vida deles. Porque toda grande obra, escuta isso por gentileza, toda grande obra que Deus tem para fazer na sua vida, ela vai começar com pequenos começos de Deus em nós. Não despreze os pequenos começos de Deus na sua vida. Não despreze os pequenos começos. Deus é Deus de detalhe. Eu vou repetir: Deus é Deus de detalhe. A espada de Davi era grande, a espada de Golias era grande, o seu escudo era enorme.
tudo em Golias era grande, mas com uma pequena pedra, uma pequena funda. Sabe o que Davi fez? Davi venceu o gigante, porque quem não despreza pequenos começos, entenda, Davi não começou no trono, Davi começou treinando no pasto. Eu não sei se você está entendendo. Tem coisas que Deus está permitindo na tua vida, não é para te colocar para baixo, não é para te humilhar, não. Tem coisas que Deus está permitindo na tua vida, é para te treinar, é para te fazer melhor, é para te colocar numa condição de vencedor, de vitorioso e de vitoriosa. Então entenda. E não despreze os pequenos começos. Você que está na sua casa nos assistindo, não despreze os pequenos começos. Aleluia. Nenhuma escada começa no topo. Para subir, você começa de baixo. Aleluia. A multidão está gritando, cala. E Bartimeu está gritando, filho de Davi. A multidão está dizendo, você não merece. E Jesus e Bartimeu está gritando, filho de Davi pode. A multidão está gritando, você não pode, porque você não vê. Ei, mas não sabia a multidão que o cego enxergava muito mais do que ela, porque a multidão está dizendo, você não pode, você não vê, você é cego. E Bartimeu está dizendo, ah, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que Jesus então parou. Aleluia. Quando nós olhamos para a multidão, sabe o que a gente vê nela? A gente vê na multidão, olha para mim, indiferença. Eu disse que isso aqui poderia ajudar a gente a acessar a nossa nova versão. A gente vê também na multidão intolerância. Outra coisa que a gente percebe na multidão, incredulidade. Outra coisa, falta de empatia. O que é empatia, pastor? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Amém? Eu preciso, mas o outro também precisa. Eu mereço, mas o outro também merece. Eu posso, mas se o outro não pode, eu vou ajudar ele também a alcançar o que Deus tem para nós. Isso é empatia. Isso é empatia. Está comigo, queridos? Outra coisa que a gente observa na multidão, diga comigo, falta de fé. Amém. Olha para mim, quando eu falo de falta de fé, quem estava mais perto de Jesus? A multidão ou o cego? A multidão. Jesus parou por causa da multidão que estava com ele ou por causa do cego que estava distante? Olha para você ver a fé do cego com a incredulidade da multidão. Você consegue entender isso aqui? Olha a diferença da multidão e do cego. Só que tem uma terceira pessoa ali também. Primeiro, o cego. Segundo, a multidão. A terceira pessoa, diga Jesus. E o que a gente consegue ver olhando para Jesus? A gente vê, primeiro, atenção. Diga comigo, atenção. A segunda coisa que a gente vê olhando para Jesus, o interesse dele em ajudar o cego. Aleluia! Jesus tem atenção para te dar, querido. Jesus tem interesse por você e pela tua família. A terceira coisa que a gente vê olhando para Jesus, compaixão. Que queres que eu te faça? Outra coisa que a gente vê olhando para Jesus, simpatia. Aleluia! Outra coisa, poder divino e sobrenatural para mudar a vida de pessoas. Aleluia!
E sabe o que é incrível? É aqui que eu quero finalizar minha mensagem. Porque isso aqui é muito importante para você acessar sua nova versão. Qual que é a sua nova versão como pai? Qual que é a sua nova versão como mãe? Como empreendedor, estou falando aqui para pessoas que trabalham por conta própria, que lidam com pessoas, como marido, como esposa, filhos, né? como pastores, como igreja, como estudantes. Qual que é a nossa nova versão? Isso aqui é poderoso, queridos. Isso aqui é muito, muito importante que a gente entenda para que a gente saia daqui realmente para viver o novo de Deus na nossa vida. Amém? A gente não tem mais tempo a perder. Coloque um basta. Organize sua vida. Em nome de Jesus. Organize a sua mente, as suas emoções. Cuida de você. Se ame, se valorize. Amém? Talvez todos que estavam passando ali olhavam para aquele cego e achavam que, entende? Esse cara é cego mesmo. Entende uma coisa? Você não é o seu momento. Eu falo muito isso aqui. Você precisa entender, nós não somos o nosso momento. Talvez o nosso momento está sendo um momento de desafio. E você chama ele de problema. Mas eu quero dizer para você, há uma diferença entre problema e desafios. Amém, queridos? Você precisa entender isso. Por quê, pastor? Porque Deus, ele usa os desafios, sabe para quê? Para preparar a gente para aquilo que Ele tem de melhor para nós. E aí você está chamando de problema o que Deus está chamando de desafios. Você está chamando de problema o que Deus está chamando de treinamento. Você está chamando de problema aquilo que Deus está chamando, de virar de chaves para a sua próxima estação, para o seu próximo nível. Porque Deus está e Deus vai preparar a gente para a próxima fase. Deus não vai permitir que ninguém acesse a próxima fase sem estar pronto. Amém, queridos? Quem se antecipa, governa. Nós precisamos pôr isso dentro de nós. É por isso que a gente se preocupa tanto em estar prontos, estar preparados. Estarmos preparados para aquilo que realmente Deus está nos chamando para viver. Porque às vezes não é falta de fé, é falta de preparo. Às vezes não é nem falta de fé, é falta de capacitação. Você tem toda a oportunidade, mas você não prepara, você não busca, você não, sabe, não perde tempo. Não perca tempo, tem nada para fazer não, vai ler um livro. Lê um livro que te edifica, que te solidifica, vai estudar, faz alguma coisa nova. A gente fica rolando tela, e a gente vai entrando no efeito manada. O que todo mundo está fazendo, a gente vai fazendo. O que todo mundo está vivendo, a gente vai vivendo. Você já reparou como que hoje está fácil se destacar na sociedade? Por quê? Porque está todo mundo fraco. Qualquer um que... onde você chega rindo, todo mundo quer ficar perto de você. Porque você chega nos lugares, não tem empatia, não tem... Hoje, esse é o tempo mais fácil de se destacar. Não está difícil, não precisa fazer muita força para você sair na frente, não. Agora, olha para mim, quer um conselho? Quer um conselho? Quer um conselho? Assuma a sua nova versão. Faça diferente. E se destaque onde você está. Esse é o seu tempo, agora é a sua vez. Eu vou repetir, esse é o seu tempo, agora é a nossa vez. Aí a gente, sabe qual que é o problema? A gente está encantado com Abraão, a gente está encantado com Isaac, está encantado com Jacó. Já passou, o tempo deles já passou. Já está todo mundo na glória. A gente fica encantado com Moisés, e a gente fica encantado com mais não sei quem, a gente fica encantado com mais não sei quem. Agora olha para mim, que tal se encantar com você? Que tal olhar para você e falar, não, arrebentei, eu estou brilhando nisso aqui. Deus acredita em mim, eu também estou acreditando em mim. E agora é fazer a diferença, pronto. Está entendendo isso aqui ou não? Mas é a sua nova versão que vai viver isso.
Não é aquele velho homem, aquela velha mulher difícil, aquela pessoa dura, aquela pessoa complicada, lembra? Lembra da nossa antiga versão? Que difícil era mexer com a gente. Meu Deus do céu. Tem casais aqui que se não fosse essa nova versão em Cristo, já tinha separado, já tinha chutado o pau da barraca. Estava todo mundo. Não posso nem falar onde, que está gravando aqui. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão rindo que vocês sabem do que eu estou falando. Olha quem a gente era, gente. O povinho marrento, difícil. Só que você percebe uma coisa? Antes de Jesus chegar, o cego era apenas uma versão jogada ali, improvável. Mas quando Jesus chegou, Jesus deu para ele uma nova versão e tudo se tornou diferente. Deixa eu ser uma voz profética para a tua vida. Eu quero declarar que o tempo de tudo se tornar diferente está chegando para a sua vida. É o tempo em que tudo vai se tornar diferente. E aí sabe o que acontece? Olha aqui. Eu já vou finalizar aqui. Eu vou finalizar aqui, ó. Aqui, vem cá. Aqui, olha. Aqui, ó. Versículo 50. Põe para mim, filho. 50. Versículo 50. 49. Vamos pôr 49. Vem cá, Bartimeu. Vem cá. 49. Lê comigo. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Jesus chamou o cego. Foram lá, trouxeram ele até Jesus, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele vem até Jesus. 50. E ele, preste atenção, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Ele levanta e ele vem ter com Jesus. Obrigado. Amém. Ele levanta, ele se posiciona, e agora preste atenção, porque aquele abandona a sua antiga versão. Amém, queridos? É necessário você abrir mão da sua antiga versão para você acessar a sua nova versão em Cristo. Sabe como que nós descobrimos que este homem, Bartimeu, ele agora abre mão da sua antiga versão? Porque ele deixou ali o quê? Ele lançou a sua capa. Agora você vai entender o que significa lançar a capa. A capa de Bartimeu significa estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida. Olha para mim, uma das formas de identificar um mendigo naqueles dias, sabe como que era? Através da capa. Então você olhava para uma pessoa, porque a capa dos ricos, dos nobres, lembra da capa dos profetas? Quando Elias soltou a capa, a Bíblia fala de um monte de capas. Existia a capa da nobreza, a capa dos nobres era de linho fino, mas a capa dos mendigos era uma capa suja, era uma capa mal cheirosa, era uma capa, sabe, com um material significante. E quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz, ele diz: eu abro mão da minha antiga versão. Ele deixa a sua capa. Aleluia. Hoje você vai deixar a sua capa. Eu quero declarar hoje, você vai deixar a sua capa.
Era uma identidade. A capa fala de identidade. Ele está abrindo mão da sua identidade velha para receber em Cristo uma nova identidade. Essa capa também representa, sabe o que, queridos? Provisão. Porque quando as pessoas vinham para lhe dar esmola, sabe o que ele fazia? Ele abria a capa. E as pessoas colocavam o dinheiro, a esmola, naquela capa. Aí você percebe-se que quando ele abre mão da capa, ele não está abrindo mão, preste atenção, da provisão de Deus. Ele está se posicionando diante da suficiência do Cristo. Não é abrir mão da provisão, é entender a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Nada vai faltar, nada vai faltar, isso é profético, nada vai faltar, não tenha medo, nada vai te faltar, aleluia, porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. A capa também significa proteção, diga comigo, proteção. Então quando ele deixa a capa, ele reconhece que a sua antiga versão estaria agora em Cristo, sendo trocada por uma nova versão. Ele deixou ali a capa, foi curado e seguiu Cristo. A minha oração hoje, sabe qual é, irmãos? É que Deus nos tire de lugares. Que Deus nos movimente de maneira que nós venhamos realmente entender a necessidade de deixar as nossas capas. Essa capa também fala de passado. Muitas pessoas estão deixando de viver o novo, sabe por quê? Porque elas estão ainda carregando a capa do passado. Olha para mim, me desculpe desculpa a franqueza do que eu vou falar aqui, mas é necessário, porque é a verdade que liberta a gente. Aquilo que não nos confronta não nos transforma, amém? Mas olha quantos anos que tem que você está reclamando desse passado e nada. Olha para mim, você percebe que tem pessoas que só reclama do passado, mas não faz nada para viver o novo. Ah, mas meu passado foi, meu passado foi aquilo. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas, olha para mim. Já tem muito tempo, já tem muito tempo. Isso tem ano demais. Você tá lembrando de passado. Você está agarrado nisso até hoje. E aí você começa a se vitimizar, ou muitas das vezes se culpar. E você culpa o seu presente de estar dando errado, de muitas coisas não estarem fluindo. Por quê? Porque você ainda não deixou? Você culpa, você fala que é por causa de situações que você viveu no passado. Mas na verdade é porque você não deixou a capa. É você que está preso no passado. Porque olha isso aqui para mim. 2 Coríntios 5,17, eu finalizo, tá? 2 Coríntios 5,17, olha o que está escrito aqui, olha. Olha isso aqui. Isso aqui tem que libertar a gente, pessoal. Isso aqui tem que mudar a nossa versão. Isso aqui tem que nos colocar diante de nós mesmos. Em nome de Jesus, olha lá, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas o quê? As coisas velhas, fizeram o quê, gente? Gente, já passou, aí já passaram, mas para você não. Sabe por quê? Porque você ainda carrega a capa. Agora, olha aqui para mim, deixa eu te fazer entender isso aqui com mais clareza. Jesus falou para ele largar a capa? Não. Jesus não pediu para ele largar a capa. Sabe por quê? Porque tem renúncias que o Senhor nunca vai pedir para nós. Para acessar a nossa nova versão, é nós que temos que decidir abrir mão das nossas capas. Abre mão, quer viver o novo? Abre mão do velho.
Ah, mas eu era assim, porque meu pai era assim, porque não sei quem era. Oi, as coisas velhas já, mas eu agora eu me tornei assim porque eu fui traída, eu fui traído lá há 30 anos, fui traído 2 vezes. Quantos anos tem? Tem 30 e tantos anos, e aí não está sendo feliz, não está sendo feliz agora. E agora que Deus fez o negócio acontecer, para você ser feliz, para dar certo, aí você tá fazendo o quê? Carregando a capa. E aí fica voltando, mas eu tenho medo de ampliar meu negócio, e Deus já falou 1 milhão de vezes, pode ir que eu estou contigo, Deus já falou 1 milhão de vezes, põe o pé que eu ponho o chão, Deus já falou 1 milhão de vezes, começa que eu termino, mas tenho dinheiro, mas tem medo, sabe por quê? Porque aquele presidente lá, que não pode falar o nome que está gravando aqui, sabe, ele foi lá e roubou o dinheiro do povo. Mas você sabe quem é? Não, eu tomei um prejuízo de quase não sei quantos mil. E não... As coisas velhas já passaram. E aí você está amarrado, você está preso no passado. Você está carregando. Joga essa capa hoje. Vem viver o novo de Deus. Aceite a sua nova versão. Você é um novo homem em Cristo. Você é uma nova mulher em Cristo. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Viva o novo no seu casamento. Viva o novo no seu trabalho. Viva o novo na sua empresa. Viva o novo na sua fé. Viva o novo na sua família. Viva o novo em nome de Jesus. Nós tivemos a experiência do lar aqui. A experiência na mesa. A essência da mesa. Gente. Vocês veem o que eu vi? Eu vi gente trocando sofá por mesas. Na minha casa não tem uma mesa, agora eu tenho que ter mesa na minha... gente, isso, sabe o que significa isso? Isso significa largar a capa. Significa eu entendi a minha nova versão. Eu entendi o novo. Porque nós temos que ter uma mesa, gente. Nós temos que ter uma mesa em casa, gente. A mesa é o altar do discipulado, aleluia. Prosperidade não é bolso cheio, é mesa cheia. Prosperidade é domingo de manhã, ninguém de ressaca em volta da mesa, todo mundo tomando café para desfrutar da comunhão do Cristo, aleluia. Aí eu vi gente vendendo sofá para comprar mesa. Vendendo, nem doando, eu não sei, vai contar aqui depois. Deixa a capa. Deixa a capa do medo, da miséria. Deixa a capa da mente pequena, da mente de escassez. Deixa a capa da doença, a minha doença, a minha sua, fica com ela para lá. Eu não quero não. Ou melhor, eu vou orar para você. Se você tiver fé, Jesus pode te curar hoje. Amém? Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Mas você tem que parar de falar a minha. Você está carregando a capa. Deixa a capa. Amém? Larga a capa. Vai viver o novo de Deus na sua vida. Eu quero orar com você. Fique em pé. Diga, eu nasci para dar certo. Diga, eu creio que agora é a minha vez. Mais forte, eu creio que agora é a minha vez. Aleluia. Amém. Eu não estou dizendo que você não deve admirar esses homens da Bíblia, mas às vezes você está encantado com eles, quando na verdade você deveria estar encantado com a sua nova versão. Você deveria estar feliz com o novo que Deus está fazendo na sua vida. Amém, queridos?
A gente vai orar com vocês, sai do seu lugar, vem esse lado primeiro aqui, o pastor Afonso já vai estar ungindo aqui a sua cabeça com o óleo em nome de Jesus. Pode vir correndo, depois o meio, depois esse lado aqui, por favor. Receba a unção de Deus em nome de Jesus Cristo. Receba a unção, seja ungido na sua cabeça nessa noite, para viver o extraordinário. O que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem. O que queres que eu te faça? Você que já foi ungido, comece a apresentar para o Senhor, comece a apresentar para Deus agora, comece a apresentar para o Pai nessa noite, que eu vou orar contigo e Deus vai fazer milagres nessa noite. Apresenta para Ele. Imagina se fosse você no lugar do cego e Jesus te perguntando: o que queres que eu te faça? Talvez você precise de uma porta aberta, talvez você precise de uma mudança pessoal, interior, uma transformação, renovo, fortalecimento. Abra o seu coração, queridos, comece a orar, comece a falar com o Pai, comece a clamar, comece a buscar. Existe algo acontecendo aqui nessa noite, existe algo acontecendo aqui nesse dia. Talvez você não esteja vendo, mas em espírito você já pode sentir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viva o novo de Deus, viva o novo de Deus, viva o novo de Deus. Isso, seja ungido, receba cura, receba vida, renovo, receba paz. Vem na fé que eu vou orar com você. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Levante a mão direita, queridos. Repita comigo: em Cristo Jesus eu sou curado. Em Cristo Jesus minha mente é saudável. Em Cristo Jesus minhas emoções são saudáveis. Em Cristo Jesus eu sou saudável. Diga mais uma vez: em Cristo Jesus eu estou sarado, eu estou livre, transformado, alcançado, limpo, purificado. Diga nessa noite: eu declaro em fé que o milagre já existe. Eu declaro em fé que o milagre já existe. Diga: eu sei, depois desta palavra, nunca mais a minha vida será igual. Diga: a minha nova versão está em mim. Diga: eu não sou o velho Denivaldo. Fala o seu nome. Diga: eu sou um novo, uma nova. Diga o seu nome: um novo Denivaldo. Diga: em Cristo Jesus, nessa noite eu declaro o milagre na minha vida
Feche os seus olhos e vamos orar, queridos. Pai amado e Pai querido, nós oramos. Oramos, ó Deus, e colocamos a sua igreja, o seu povo em tuas mãos. Eu oro nessa noite, Deus, em nome de Jesus, por cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco, que essas pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu oro, Deus, por esse tempo da vida delas, ó Pai. Ó Deus, essa pessoa que chegou aqui, Pai amado, talvez na mesma condição daquele cego, ó Deus, como um improvável. Essa pessoa, Deus, que está passando por uma situação remota, difícil, confusa. O Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada um de nós. O Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Eu oro, Deus, e coloco essa igreja, eu coloco esse povo diante de Ti. Eu oro, Deus, por milagres, eu oro por renovo. Toca agora, Deus, na mente, toca agora, Deus, na carne, nos ossos, nos órgãos internos. Oh Deus, liberta os viciados, os cativos, essa mãe que busca, que ora pelos seus filhos, esse pai que busca e que ora pelos seus filhos. Oh Deus, visita os filhos agora. Oh Deus, esse marido que está aqui agora orando pela sua esposa, essa esposa que está orando pelo seu marido, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, vem com resposta, que o Senhor nessa noite possa, Senhor, parar, para que o Senhor possa mover. Eu oro, Deus, por um tempo de rompimento, por um tempo, meu Pai, em nome de Jesus, de cura, que todo caroço, todo tumor, oh Deus, em nome de Jesus, todo cisto, todo mal desapareça. Oh Deus, faz cirurgias invisíveis, toca, meu Pai, onde homens não podem tocar, faz aquilo que o remédio não está fazendo. Nós declaramos cura, vida, libertação, transformação. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, o novo. Tira, Deus, o velho, tira, Deus, o medo, tira, Senhor, toda a resistência, tira, Deus, em nome de Jesus, a dúvida, tira, Deus, tudo aquilo que existia naquela multidão, que às vezes existe em nós. Arranca nessa noite e faz maravilhas na vida do seu povo. Fortalece os que estão fracos, ó Pai, levanta os que estão caídos, dá ânimo para os que estão desanimados, tira a tristeza dessas pessoas que estão tristes, ó Deus, em nome de Jesus, traga paz, ó Deus, traga paz, a paz que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento, em nome de Jesus, traga vida, traga esperança, governo, cai por terra os inimigos de Deus, toda demanda espiritual contra você e sua casa, contra a tua família, a tua vida, contra a tua empresa, o teu trabalho, os teus negócios, bate em retirada, cai por terra agora, seja destruído, seja repreendido, anulado. Eu oro em favor da tua vida, eu declaro o novo de Deus na tua casa, eu declaro uma nova versão na vida dos seus filhos, uma nova versão na vida do seu marido, da sua esposa, uma nova versão, em nome de Jesus Cristo, uma nova identidade. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o novo de Deus começa hoje, o novo de Deus começa agora, o novo de Deus começa, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, e declaramos, ó Deus, sobre a sua igreja, que todos estão sendo tocados e alcançados. Envia, Deus, os teus anjos aqui nessa noite, e que os teus anjos comecem a agitar as águas nesse lugar, que os teus anjos comecem a mover em nós e através de nós, que os teus anjos comecem, ó Deus, que os teus anjos comecem a libertar. Coloca nojo, Senhor, por tudo aquilo que destrói a saúde mental, tudo aquilo, Deus, nos afasta do que nos contamina nas emoções, nos tira, Deus, tira os nossos filhos daquilo, Deus, que nos rouba do certo. Oramos a Deus e declaramos o milagre, em nome de Jesus. Você diz amém, e assim seja.